Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast da Cluster, dessa vez com o nosso diretor de operações, Álvaro Ritter, onde nós vamos falar um pouco sobre gestão, processos e todas as rotinas que envolvem numa empresa. Álvaro, pedi para te se apresentar um pouco. Bom, então, muito obrigado por essa oportunidade, de estar conversando aqui contigo, Arthur. Espero que a nossa conversa seja muito valiosa para quem, enfim, esteja nos ouvindo ou nos vendo. Começar me apresentando aqui brevemente, como o Arthur já disse, eu sou diretor de operações aqui na Cluster e eu toco toda a parte operacional com todos os times aqui da empresa. Então, é minha função garantir que as equipes elas estejam agindo da forma mais adequada possível, sendo bastante eficientes. E eu analiso bastante gargalos com relação a toda a operação e também tento trazer uma previsibilidade com relação a coisas que podem dar de certo e dar de errado e tentar fazer esses movimentos antecipados. E para fazer movimentos antecipados, a gente tem uma coisa chamada processos. E é justamente o que eu queria conversar contigo hoje, porque eu acho que na minha experiência eu tenho bastante a agregar com relação a tudo que eu já passei com os mais diversos times e algumas coisas que na verdade são até meio padrão com relação a como os times se comportam. Boa. Obrigado pela presença, Álvaro. Acho que para iniciar a gente pode estar trazendo um pouco, sobre o que de fato são os processos quando a gente fala numa vertical de uma holding, que é uma frente mais de tecnologia, de marketing, de produção. A gente tem diversas operações dentro da Cluster e cada operação demanda um processo diferente, alguma etapa diferente em cada etapa do nosso processo de rotina. Perfeito. Cara, com relação a processo, o que seria, eu identifico que existe um grande mito com relação aos processos que muito se enxerga hoje no mercado, principalmente com relação a profissionais que, enfim, já tiveram alguma experiência anterior e aí acabam que em alguns momentos acham que, sei lá, talvez saibam de tudo e aí que não precisa aplicar metodologias e que o importante é só vender. Eu já escutei muito disso, de tipo, vamos sair tocando as coisas, vamos sair, sei lá, comercial moda louca, ou então um time de design, algum time novo, vamos ir executando a moda louca e depois a gente vai organizando a casa. Em parte até entendo que para uma empresa que está crescendo faça sentido, mas o processo ele tem sim a sua responsabilidade de fazer com que as coisas deem certo no longo prazo e para evitar também que aprendizado não seja perdido. O que acontece que eu vejo é que as pessoas acham, justamente por ter essa visão de início que até está correta, de, enfim, começar com MVP, começar as coisas mais básicas para conseguir ir validando, há uma tendência de achar que o processo ele é apenas uma burocracia. E eu considero que não. Eu considero que, na verdade, o processo ele é um atalho. E isso tem tudo a ver com o que a gente faz aqui dentro da Cluster, porque a gente tenta pegar atalhos, mas, claro, não no sentido de fazer as coisas de qualquer jeito, mas sim no sentido de ser eficiente. Então, acho que o processo ele tem total relação com eficiência e ele serve justamente para isso, para trazer eficiência para os times. Enfim, sou contrário a essa visão de que é uma burocracia desnecessária. Boa, acho que até pegando assim, falando processo em geral, acho que é legal a gente trazer um pouco também sobre o processo de adaptação de cada processo. Porque tu traz ali, que a gente, às vezes vem pessoas com certa restrição ou com certa denominação sobre atuar ou seguir um processo estabelecido na empresa, mas eu vejo também que o processo ele vem muito do método zero, Quando chega uma pessoa nova, seja colaborador, seja cliente, ele precisa se adequar a esse processo estabelecido da onde ele está contratando ou da onde ele está começando a trabalhar, E como que funciona praticamente a gente ter essa base, de início de contrato, início de contrato de cliente barra profissional, a gente tem essa expectativa, de processo e adaptação aos processos internos, Então,
Eu vou pegar um caso, inclusive, que tem bastante relação com o podcast que a gente está gravando hoje. Porque uma das coisas que ficou muito evidente para mim da importância de processo foi com relação à formatação de um setor novo que a gente teve aqui dentro da empresa, que foi o setor de social media. Inclusive, as gurias estão aqui gravando hoje com a gente. E o aprendizado delas e a forma como elas começaram a executar as coisas aqui dentro foi muito rápido, justamente porque tinham os processos muito bem desenhados. E quando eu falo desenhados, até elas podem estranhar, porque não necessariamente a gente tinha aquele Notion bonitinho com tudo que deveria ser feito, escrito, enfim. Teve uma coisa mais orgânica, porque, claro, era um setor que estava começando aqui do zero na empresa, mas muita coisa a gente já tinha validado internamente antes, ao longo de... Enfim, a Cluster está indo para o seu 6º ano, então muita coisa a gente já tinha validado tanto internamente quanto com clientes. E algumas boas práticas a gente já trouxe. Então, o que ficou evidente justamente com essa nova formatação, como a gente já tinha o processo muito bem desenhado em algumas frentes, de algumas dores que a gente já tinha passado, já tinha, enfim, evoluído, elas conseguiram pegar esse atalho e conseguiram um salto, e assim, eu falo de todo mundo nesse time, conseguiu um salto de qualidade muito rápido. Então, conseguiu pegar alguns atalhos, né, como eu já disse antes, que a gente já tinha desenhado e conseguiram saltar para frente. Se entrar uma pessoa nova dentro desse setor hoje, que é um setor que já teve esse desenvolvimento, esse amadurecimento do processo, do zero até a nossa fase atual, essa pessoa com certeza vai pegar ainda mais atalhos. E, honestamente, para cliente também é meio semelhante isso. Inclusive, eu até enxergo que o modelo de agência, ele, se não for feito em cima de processos, ele simplesmente não é escalável e nem entrega resultado para o cliente. Porque aí vai ficar muito na questão da hora homem, enfim, de tentar ficar criando microprocesso específico para determinado cliente, e ele não vai ter coisas realmente escaláveis e que consigam melhorar a tua eficiência. Então, quanto mais tu vai pegando experiência e vai desenhando as coisas, elas vão começando e tu identificar os padrões, as coisas que se repetem, mais enfim, o teu dia a dia fica mais fácil e tu consegue realmente entregar resultado, seja para o teu time ou para o teu cliente. Claro. Eu acho que até trazendo, né, um pouco da vertical, assim, eu atuo principalmente na parte de atendimento, né, com alguns clientes. E a gente conseguiu trazer alguns processos, né, para dentro da operação que, no meu ver de alguns clientes ali, melhoraram, né, um entregável para aquele cliente específico. Por mais que fosse algo que a gente já vinha alinhando, talvez numa conversa paralela ou talvez num grupo de WhatsApp, ter um processo definido para determinar sobre um determinado assunto, como uma rotina de daily, por exemplo, para alguns clientes, trouxeram uma visão muito melhor sobre o negócio, tanto do cliente quanto também a operação. Então, é uma parte de processo, parece que às vezes é um processo, é uma rotina demorosa, uma rotina que vai levar um tempo todos os dias para fazer aquilo, mas se a gente vê no montante, né, vê no escopo final do que resultou aquele processo, a gente percebe que às vezes faria muito mais sentido a gente já ter aplicado esse processo antes, né? Então, acho que essas verticais assim que a gente atua, principalmente aqui dentro, são diversas verticais e nem sempre um processo vai estar aplicado para todas as verticais de atuação. Porque é justamente isso, pode trazer que em alguma atuação não dê certo, que precise de algo mais operacional, estratégico, que não faça sentido ter aquele encontro diário, um encontro quase todos os momentos, todos os turnos ali para se tomar uma ação, do que aquelas outras verticais que são necessárias a gente estar sempre olhando aquilo na ponta do lápis, né, para ver se a gente precisa tomar alguma ação de imediato. Tu trouxe esse exemplo do cliente que a gente começou a aplicar um processo novo. Isso me traz 2 pontos que são antagônicos e que, por um lado, eu até consigo entender quem fala que, tipo, de repente reunião é uma burocracia desnecessária. É que a forma de aplicar alguns processos não é simplesmente sair aplicando
modo aleatório. E aí até trago de novo o exemplo de que tem algumas coisas que a gente não tem necessariamente anotado no Notion, mas todo mundo sabe que esse é o processo que tem que ser seguido e, enfim, acaba fazendo até parte um pouco culturalmente dos times. Não estou dizendo que não deva ser anotado, mas é que, tipo, só ter uma planilha dizendo o que deve ser feito e ela não ser algo natural que está dentro do dia a dia não faz sentido. E aí, quando tu trouxe o exemplo desse cliente que a gente começou com uma rotina que fazia parte de um processo, isso me lembra também de outro exemplo que foi negativo, que enfim, não foi com esse cliente, foi com uma coisa interna nossa que a gente começou a colocar muitas reuniões e instaurar um processo meio do nada. Uma tentativa de um tempo atrás que eu considero que deu errado justamente porque o processo de criação do processo não foi o adequado. Normalmente, o ideal para um processo ser instaurado, digamos assim, para ele ter uma eficiência e realmente fazer sentido, ele não pode necessariamente ser uma coisa que vem de baixo para cima. A não ser que já haja essa experiência, no sentido de repente, os heads dos times, o pessoal que já teve essa experiência com relação a determinados problemas, acaba instaurando um processo novo, porque sabe que esse processo, sem ele, vai acontecer X, Y. Só que, ao mesmo tempo, eu acho interessante o processo também surgir de baixo para cima, no sentido de a pessoa que está entrando, a partir do momento que ela entende tudo que está sendo executado lá dentro, ela também tem a capacidade, justamente por estar executando, enfim, os processos que foram pré-estabelecidos no dia a dia, ela tem a capacidade de agregar dizendo, olha, isso aqui de repente a gente pode ajustar. O ponto que eu quero trazer aqui é que esse é um caso que faz total sentido. Tu primeiro entende a regra, para depois, aí não é necessariamente quebrar, mas talvez melhorar ela. E justamente isso eu falo no sentido de que o processo ele tem que ser bastante flexível nesse ponto. Mas ele não pode ser flexível no sentido de, tipo, de repente, entra um profissional novo, que já tem certos vícios e, enfim, e ele quer instaurar a lógica dele para dentro do time. Então, de repente, a gente... E aí é outro caso que eu queria trazer aqui também, que é... Enfim, eu não vou entrar muito no detalhe de qual foi o contrato, mas a gente teve um parceiro para um setor de tráfego, enfim, que era para atender determinada demanda de um cliente. E a Cluster, ela tem esse sistema, realmente cluster mesmo, que conecta com diversos profissionais e conecta com diversas frentes, mas dentro do nosso processo. Esse parceiro que a gente conectou, ele não queria seguir os processos, porque ele achava que as rotinas de daily, elas eram perda de tempo, enfim, e tudo isso como opinião sem ter tentado executar antes, sem ter tentado fazer parte disso. E aí já veio com uma visão completamente distorcida e até um pouco contaminando os outros. E, cara, a conclusão de que a gente teve era que, por mais que aquele profissional fosse bom, não fazia sentido para a nossa operação ter esse parceiro. Porque aí entra um pouco de cultura também. A cultura de uma empresa ela é muito importante, ela é essencial e ela tem que ser resguardada pelos membros da equipe. E quando entra alguém querendo ferir ela, por mais que seja um profissional que possa entregar um baita de um resultado, é muito perigoso, porque daí tu vai perder tudo que tu construiu. Então, tu teve muita, digamos assim, muito aprendizado com relação a algumas... com outros clientes e... Enfim, cara, chega a ser um desrespeito com a tua própria história, né? Porque tu teve a experiência, tu construiu aqueles processos em cima dessa experiência e aí tu não pode deixar que terceiros entrem dentro da tua operação e simplesmente digam que não querem seguir. Isso acaba ferindo completamente a tua cultura e deixa ela frágil. Então, por isso a gente tomou essa decisão de ir atrás de outras pessoas, enfim, para seguir, para não prejudicar o cliente, enfim.
E, bom, agora as coisas têm dado bastante certo por conta disso, porque o processo ele é uma coisa escalável e tu consegue transforma, né, a tua operação em algo muito mais escalável e tu consegue ter tanto tempo quanto até mesmo dados, né, para conseguir tomar atitudes e decisões muito melhores. Boa. Eu vejo que parece que, né, quando a gente fala em processos, é algo que quando se vem alguém assim, não quero seguir processos, mas os processos eles estão em todas as etapas das nossas vidas, né? Em qualquer segmento, em qualquer nicho, a gente precisa seguir alguns processos para que se conclua aquela parte de atendimento, aquela parte de serviço, em qualquer nicho, né? Vai cortar o cabelo, tu tem que ter o processo de agendar o barbeiro, ele até tu sair com o cabelo cortado. Um piloto de avião, ele precisa seguir rigorosos processos até ligar o avião. Então, antes de ligar, ele precisa seguir certas coisas, né? E numa agência onde a gente lida com resultados, onde a gente lida com ações estratégicas e noções estratégicas, se a gente não segue processos, a gente corre atrás da máquina, né? A gente fica refém da nossa própria operação. E isso é comum. Hoje em dia a gente vê algumas agências, a gente vê alguns mercados que não seguem mais processos, que estão refém da própria opinião, que estão refém de quem entrar agora e quiser tocar de algum jeito. Sim. E isso é o que quebra as operações hoje em dia, né? Eu acho que a gente consegue trazer essa expertise, a gente olhar para o nosso passado e ver tudo que já foi construído, né, com base nos clientes que a gente possui na carteira até hoje, que não se tem esse LTV, que se tem esse LTV muito alto, é por conta de processos bem definidos e histórico bem aplicado, né? A gente sabe o que funcionou lá atrás, o que não funciona mais, que a gente deixou de seguir, e o que funcionou bem, a gente segue mantendo, né? Eu carrego comigo uma frase que é prever, prover, manter. É uma frase que quando eu estava servindo no Exército ficava fixada na parede. Eu trabalhava no setor de oficina lá e era justamente isso. A gente primeiro precisa prever as coisas. Se tem alguma coisa errada, a gente vai prover aquela coisa que estava errada no prever, para aí sim conseguir manter aquilo que deu certo. Mas se tiver dado errado, no prever a gente já teria reformado, né, ou melhorado. Então esses são os pontos que eu acho que cada vez mais se tem processo e quem não tem processo está totalmente fora do jogo e refém a própria vida, né? Eu quero trazer só mais um ponto que eu acho interessante com relação ao processo, que é quando o processo ele é, mais uma vez, né, ele é aplicado da forma errada. A gente teve um rapaz aqui que trabalhou aqui com a gente, que ele veio de uma outra agência. Então aqui, só para não ter problemas, assim, eu vou tratar que a gente é o Grêmio, a outra agência é o Inter, tá? E trazendo um certo bairrismo até. O que acontece? Ele era da agência Colorada. E a agência Colorada é uma agência que fala que tem muitos processos, e realmente tem. Não dá para dizer que não é mérito dos caras realmente terem... Enfim, eles também têm essa visão de que, cara, o processo é importante, a gente trabalhou e teve todas as experiências para conseguir construir eles. Só que tem um pequeno detalhe com relação ao processo que eu acho que eles dão uma certa rateada, que é o que eu tento fazer de diferente com relação aos times que a gente tem aqui. Se tu usa um processo muito inflexível, o teu time ele acaba se tornando apertador de parafuso. Então, tu vai ter lá, vamos supor, é uma demanda para construir uma arte para o Instagram. Ok, quem serão nossos apertadores de parafuso? A gente vai ter o fulaninho ali no início para fazer a copy e ele só vai fazer a copy. Depois passa para um designer e ele só vai fazer o designer, ele só vai fazer o design. Ele não vai se importar com o resto do processo. Aí depois vai para o social media, enfim. Tem o processo bem desenhado, mas cada um está só apertando o parafuso. E isso eu acho que é a nossa grande diferença aqui dentro, porque mesmo que a gente tenha um processo padrão para ser seguido, a gente não quer que as pessoas aqui dentro só apertem parafuso, a gente quer que elas conversem. Então, o cara que vai fazer o design de uma peça, ele vai conversar necessariamente com o social media, com o redator, com quem quer que seja, porque todo mundo vai ter que estar alinhado dentro dessa estratégia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se tem muito discurso hoje em dia de que o processo ele é extremamente importante,
mas não dá para simplesmente aplicar e achar que tu vai, enfim, querer tratar cada funcionário teu, cada colaborador, enfim, a tua equipe como sendo apertador de parafuso. Porque senão, primeiro, que eles não vão se desenvolver da maneira certa, e segundo, que se qualquer coisa fugir do script, cara, já é um choro. Então, eu enxergo que se tu traz uma questão mais flexível para dentro do processo, onde não tem aquela coisa, tipo, uma etapa extremamente rígida que tu vai ter que fazer exatamente isso, e se tu fugir um pouquinho, já era. Enfim, entrou uma pessoa nova aqui para auxiliar também no time de design, ele está cada vez maior. Essa pessoa, ela pegou uma demanda que a gente tinha colocado por uma ferramenta que a gente usa aí, que eu não vou citar, sei lá. E aí ele viu que no briefing estava falando que tinha, e aí era uma sugestão, estava até escrito ali que era uma sugestão. Faça 3 carrosséis sobre tal coisa. Enfim, tinha mais detalhes e tudo mais. E, cara, ele se apegou muito ao número, vou fazer 3. Isso é uma coisa natural das pessoas que chegam na empresa. O ideal mesmo é a gente analisar os briefings, analisar qual que é a necessidade e ser propositivo. Porque, de repente, a pessoa que construiu aquela solicitação, ela tá com uma imagem na cabeça e, cara, se fosse realmente alguma coisa que não fosse uma sugestão, fosse alguma coisa tipo, precisa ser assim por limitação X e Y, estaria escrito. E aí eu fiz esse alinhamento com ele para explicar, cara, assim, beleza, mas isso aqui foi uma sugestão da pessoa que está te solicitando. Ela quer resolver a dor dela. A pessoa que fez a solicitação, ela tem problema X, ela quer que tu ache algum modo de resolver esse problema. Tu, enquanto designer, a tua função, a tua responsabilidade, né, enquanto profissional da área, é olhar para aquilo e pensar da forma mais criativa possível como é que tu vai resolver aquilo. Talvez não seja com 3 carrosséis. Só que, às vezes, a gente vem muito com aquela visão que, inclusive, o mercado propaga muito de que tá escrito que é para fazer X, faz X e não contesta. Eu não estou querendo dizer que não é para fazer o que está no briefing. Eu estou querendo dizer que a gente tem que entender por que a gente está fazendo cada coisa. E, cara, a partir do momento que tu tem esse entendimento, cara, todos os profissionais aqui que passaram por esse processo, aí trazendo o processo num outro sentido, mas que passaram por esse aprendizado e essa evolução aqui dentro, os resultados foram absurdos. Maravilha, eu acho que isso traz um pouco também não sei se narrativa, mas da forma que a gente vem lidando isso hoje, né, em algumas frentes aqui da empresa, que é a conversa. Isso é uma parte que não está no processo, mas que está na cultura. E Sim. isso eu tenho visto tu aplicar, qualquer outra pessoa, assim, que traz essa frente de, tô fazendo essa demanda, mas para onde essa demanda vai? Então, essa demanda vai para o fulaninho de tal. Fulaninho de tal, o que tu pode me dar de embasamento sobre essa demanda que eu estou fazendo aqui para concluir meu trabalho que seja satisfatório? Então, é algo que não está no processo. O processo para o fulaninho de tal receber essa demanda é só depois que tu concluir o teu, mas quando tu traz essa forma preditiva, né, essa forma de antecipação, a gente consegue ver o que já deu certo, que é a parte da operação que o fulaninho de tal vai tocar, e trazer isso já para a parte, né, de meio termo ali, que é a outra pessoa que possa estar tocando. Isso a gente tem utilizado e tem funcionado muito bem. Hoje mesmo eu estava em uma reunião com um dos nossos clientes e eu vim trazer justamente um criativo que a gente já tinha feito um teste que, se a gente usasse uma escada, estava tendo interesse de conversão naquela escada. E se a gente utilizasse outro criativo, que era uma lata de tinta, estava tendo interesse naquela lata de tinta. E aí o time de criação, né, recebeu essa informação com base no setor de tráfego, falando, esses 2 criativos foram legais. E aí o time de criação decidiu, vamos criar um criativo que tem as duas ferramentas, os 2 elementos. E aí hoje eu vim trazer essa comprovação para o cliente e foi o criativo campeão do mês. Isso em 2 semanas de veiculação. Mas, de novo, se não tiver essa cultura, né, que se estabelece em processo, de perguntar para alguém que está tomando a próxima etapa de como que está funcionando as coisas, a gente não teria tomado essa ação e a gente não teria tido um resultado positivo inesperado que se teve agora recentemente, né? Muito bom. Cara, isso particularmente chegou na minha vida profissional, enfim, essa paixão por processo e
por tentar entender qual que seria o resultado do que eu estava fazendo, foi por conta de um trauma, entre aspas, com o cliente. É bem normal o cliente ele ter bastante ideia e noção do que é a dor dele, o que ele quer que seja resolvido, mas não necessariamente, enfim, não necessariamente ele sabe como que aquela dor vai ser resolvida. Então, contextualizando um pouco, eu venho de uma formação de design, e no design a gente aprende também sobre questão projetual, de processo, enfim. Só que quando a gente chega no mercado de trabalho, normalmente a gente dá enfim, se assusta um pouco porque espera que haja solicitação e a gente execute apenas. Só que qual foi esse trauma, entre aspas, que eu tive? Não foi um trauma, mas foi um trauma num sentido positivo, porque... Um aprendizado. Foi um aprendizado. O que acontece é que eu tive uma situação com um cliente que tinha bem claro o que ele queria resolver, que, se eu não me engano, era algo tipo... eu quero enviar para os meus clientes um catálogo. Tá, um catálogo. Então, ele tinha uma base de clientes ali cadastrada e ele queria disparar pelo WhatsApp um catálogo. Olha como ele me pediu esse catálogo. Por favor, me faça um catálogo A4 digital. Por quê? Porque, sei lá, é meio quadradinho, ele acha que é isso e beleza. E aí o que eu fiz? A4 digital. Porque ele me pediu A4 digital. Cara, foi uma reprovação. Aí depois, claro, aqui dentro, acho que nem chegou a passar diretamente para o cliente. Foi uma reprovação tipo, de algo que eu tinha demorado muito para fazer e, enfim, foi bem difícil. Só que foi uma reprovação muito óbvia, porque não fazia sentido. Eu estava trabalhando no digital, as pessoas iam abrir aquilo pelo WhatsApp, e aí eu fui direto no que o cliente tinha pedido. Ele disse A4 digital, eu vou fazer uma A4 digital. Às vezes a gente tem essa expectativa que, sei lá, a pessoa do outro lado também tem o mesmo entendimento da gente. Mas, enfim, ela tem entendimento do que é a dor dela, ela chama... Cara, tanto de vezes que a gente já recebeu solicitação de flyer digital, de coisas tipo... Coisas do impresso que a gente, enquanto designer, às vezes tem um pouquinho binário e acaba achando, tá, ele quer um flyer digital, então vamos fazer aqui um flyer A4, A5, vai fazer um cartazinho. E às vezes eles só querem uma coisa para ser enviada pelo celular. Sim. Então, esse entendimento de que o outro ele está tentando se comunicar contigo, mas não necessariamente ele tem essa necessidade de realmente ter um entendimento com relação às soluções, me fizeram me apaixonar bastante por essa questão de realmente, enfim, ter processos bem estabelecidos, mas que sejam flexíveis para que tu consiga ser propositivo e aí propor outras coisas. Então, vai vir uma solicitação para mim, eu vou ter senso crítico para identificar se aquela solicitação faz sentido, se de repente não tem outras possibilidades mais eficientes. E aí, quando eu falo em eficiência, é tanto que eu consiga entregar mais rápido, quanto que eu consiga gerar mais resultado. Então, tem vários momentos que a gente consegue entregar algo mais simples, no sentido de que a execução vai ser mais rápida, vai estar na mesa do cliente muito mais rápido e que, ao mesmo tempo, vai ter um resultado maior. Porque o esforço ele não é necessariamente resultado. Esforço não é resultado. Então, justamente por conta disso, beleza, vamos fazer o menor esforço possível com o maior resultado possível. Gastar o mínimo de recurso possível e ter o máximo de resultado possível. Boa, maravilha. Eu acho que a gente vê isso muito cada vez na prática, né? Mas é algo também que a gente entra no mercado, a gente entra no mercado de trabalho, a gente vem com essa premissa de todo mundo vai saber o que está nos pedindo.
E a prática não é assim, né? Em qualquer segmento. Se tu vai no médico, tu não sabe o que tu tá sentindo. E isso se aplica também para a nossa área. A gente cada vez mais tende a ser, eu vejo aqui dentro da nossa operação, com base no que a gente tem levado para os clientes, a gente precisa ser cada vez mais consultivo. E ser esse ponto, né, de chegada da... Tô com essa dor, preciso que tu me ajude, qual é a tua recomendação? Mas também tendo essa interpretação de o que ele pode estar nos pedindo, pode ser algo totalmente diferente do que está saindo da boca, né? Uhum. E a gente ter essa premissa, essa parte de um pré-processo de identificar a pane, ver bem qual é o que precisa ser tratado, para aí sim ter aquela devolutiva com base no que o cliente está necessitando, né? Isso é evidente, a gente tem visto isso cada vez mais. É normal que algumas pessoas já tenham um nível de consciência maior, isso é muito bom quando a gente consegue ter essas trocas, porque a gente consegue entender justamente uma pessoa que tem um nível de consciência maior, nos trazendo a dor dela e o cenário atual do segmento dela, né, do comércio dela em específico. E aí a gente chega com a parte criativa, estratégica e analítica, e junto a gente consegue formar algo muito legal, algo muito surpreendente, né, para a pessoa que solicitou isso. Então, são dois cenários e em ambos a gente precisa estar correndo junto e identificando esses cenários. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio do podcast da Cluster. Papo sobre gestão e processos, junto com o Álvaro Ritter, nosso diretor de operações. Álvaro, obrigado pela presença. E lembrando que se tu gosta de falar sobre algum assunto de marketing, gostaria de participar do podcast da Cluster, é só entrar em contato com a gente, que também a gente está aberto a receber novas pessoas aqui dentro da nossa operação. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Fico disponível para mais conversas também. Tem vários setores aqui que a gente tem tocado ultimamente que tem muito assunto para ser tratado, então em algum momento a gente vai ter podcasts mais voltados para a área de tecnologia, alguns voltados para SEO, para marketing no geral. Acho que gostaria de reforçar realmente esse convite teu, para que o pessoal, enfim, se inscreva no YouTube, se inscreva no nosso Spotify, enfim, e vamos para cima. Isso aí, pessoal. Muito obrigado.